Olá, eu me chamo Mariane Zancanella e eu estou aqui para mais um vídeo da série Mulheres da Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre uma mulher extraordinária, Débora, a juíza e profetisa do povo de Deus. A história dela é relatada no livro de Juízes, capítulo 4. E o contexto da história é que o povo de Israel, por fazer o que era mal perante o Senhor, foi entregue nas mãos do rei Jabim e fazia 20 anos que eles estavam sendo oprimidos por esse rei e eles clamam ao Senhor pedindo socorro. E é nesse instante que Débora entra na história. E aí Deus chama a Baraque, que era o líder de uma das tribos do povo de Deus, e pede para que ele reúna 10.000 homens e vá adiante do exército do rei Jabim, que comandava o líder militar chamado Sísera. E Baraque simplesmente deu para trás. Ele não teve fé suficiente. Ele disse para Débora: olha, se você for comigo, eu vou. Se você não for, eu não vou. E nesse instante Deus usa Débora para falar para ele que, por conta dessa atitude dele, de retroceder, de não ter uma obediência completa mediante o direcionamento que o próprio Deus deu para ele, o Senhor entregaria a honra, de dar a Sísera, o comandante do exército inimigo, nas mãos de uma mulher, no caso Jael. Não vou falar de Jael agora porque eu quero um vídeo linkado com esse, somente falando de Jael, porque também é uma história extraordinária que vale a pena ser contada de forma única. Mas enfim, ela passa essa informação para ele, direcionada pelo Senhor, de que Deus daria vitória para o povo, mas que infelizmente Sísera iria ser entregue nas mãos de uma mulher e não nas mãos dele. Enfim, a atitude dele foi porque ele não teve fé suficiente. Ele achou que o plano que o próprio Deus deu para ele executar como líder era um plano suicida. Por quê? Porque aos olhos humanos, o exército inimigo era muito mais forte. O exército inimigo era muito mais equipado, era um exército muito poderoso para os padrões da época. Então ele dá para trás. E aí convida ela para ir junto e diz: só se você for que eu vou. E ela vai, entrega essa palavra para ele. E aí pensa, ela já era profetisa, ela já era juíza e ela lidera junto de Baraque uma guerra. E o Senhor dá a vitória ao seu povo, como ele disse que daria. Porém, Sísera, que é o comandante do exército, ele permanece vivo e foge a pé. E é onde ele entra na casa de Jael, e Jael, uma simples dona de casa, acaba matando ele, entregando para Baraque a vida desse homem. Ou seja, o Senhor permitiu com que a vida de Sísera fosse tomada não por Baraque, porque ele recuou, ele retrocedeu, mas por Jael. Enfim, quando eu olho para a vida de Débora, nós vemos uma mulher corajosa e ousada. Quando a gente olha assim para a história dela, é algo muito extraordinário, porque quando a Bíblia relata sobre ela em Juízes 4, no versículo 4 diz assim: Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Coisas muito interessantes é descrita nessa simples fala que descreve, que fala sobre quem era Débora. E algumas coisas que talvez passe desapercebido, mas me chamou a atenção. A primeira coisa é que Débora era profetisa, ou seja, em primeiro lugar, ela era uma mulher que tinha um relacionamento com Deus, uma mulher sensível à voz do Espírito Santo. Em segundo lugar, a Bíblia fala que ela era mulher e esposa de Lapidote. E aqui é algo muito interessante, porque a Bíblia fala que o homem que encontra uma esposa encontrou algo precioso, uma bênção do Senhor. Por quê? Porque muitas mulheres, infelizmente, são casadas, mas não são esposas. Não desempenham o papel como esposas. E a Bíblia fala que Débora era esposa de Lapidote. Ou seja, apesar da posição elevada de respeito e de honra dela, ela não deixava de cumprir o seu papel como esposa de uma forma tão linda que nem a gente consegue dimensionar. E a gente vai entender já já. E aí, por último, fala, julgava Israel naquele tempo. Não diz, era juíza. Diz que ela julgava a Israel naquele tempo. Porque o papel dela de juíza não definia quem ela era. A posição que ela estava ocupando, ainda que uma posição de autoridade, não definia a identidade dela. Quem ela era, na verdade, era uma mulher de Deus e esposa de Lapidote. E por último, era o que ela fazia naquele tempo, ou seja, uma função temporária. Muitas das vezes, quando nós achamos que a nossa profissão, a posição elevada que nós estamos, é quem nós somos, isso é muito perigoso. Porque se Deus nos tira daquela posição, a gente já não sabe mais quem é, a gente não se sente mais honrada. Então, isso é um ponto muito importante para a gente guardar no nosso coração, tá? Outra coisa que foi muito interessante
foi que, enquanto eu estava lendo, estudando sobre Débora, eu senti a presença de Deus de uma forma muito diferente, muito especial. E eu fiquei muito pensativa, eu fiquei meditando, eu falei, Senhor, por quê? Por que essa presença é tão forte ao falar de Débora? E isso não aconteceu com nenhuma outra mulher da Bíblia. E não significa que as outras mulheres, elas não eram especiais, elas não eram cheias do Espírito Santo. Muito pelo contrário. Todas são. Todas são cheias do Espírito Santo. Todas são exemplos para nós de alguma forma, em algum aspecto. Mas eu senti que tinha algo especial que o Senhor queria falar com a gente a respeito do exemplo de Débora. E algo que o Senhor falou no meu coração, que eu fiquei meditando, eu falei, Senhor, eu quero entender por que essa presença ao estudar sobre Débora. Eu sei que ela é uma mulher extraordinária, né? Principalmente aos olhos humanos, que hoje em dia as pessoas diriam assim, ela é uma mulher empoderada por conta da posição dela, porque hoje em dia o empoderamento se refere nada mais do que uma posição de respeito, de honra e uma certa independência. Então as pessoas talvez olhariam e iam falar, a Débora era empoderada. Mas eu senti que não era bem assim, ainda que ela tivesse uma posição de poder, sabe? Eu senti que o Espírito Santo queria falar algo a respeito disso. E aí eu falei, Senhor, o que essa presença tá querendo me dizer a respeito de Débora, que eu não tô entendendo. E fiquei meditando, esperando o Senhor falar ao meu coração. E o Senhor disse assim, a autoridade espiritual que fluía através da vida de Débora, em tudo que ela fazia, como juíza, como profetisa, como mulher de Deus, fluía do lar dela. Porque quando você vai ler sobre Débora, você percebe que Débora era uma dona de casa. Hoje em dia as pessoas até diriam uma simples dona de casa, só quem é dona de casa sabe o valor que é. Ainda mais nesse mundo que desvaloriza tanto isso. Mas é algo que o céu valoriza de uma forma surreal. E os nossos valores não podem ser invertidos, nós precisamos olhar na perspectiva do céu. O que o céu valoriza, ainda que o mundo desvalorize? Enfim, e quando eu fui analisar a história de Débora, eu vi, Débora era uma dona de casa e ela desempenhava bem esse papel, porque quando a Bíblia vai falar dela, fala esposa de Lapidote, ela não fala, ela era casada. Não, ela era esposa, ela era dona de casa. Então, ela era uma mulher diligente com as suas responsabilidades no lar, e ela fazia aquilo, né, o servir com amor, com excelência, com toda certeza absoluta. E era isso que gerava autoridade espiritual para ela executar o que Deus confiou nas mãos dela fora do lar dela, como juíza, como profetisa, como uma mulher admirada. Então, quando eu entendi isso, eu falei, uau! É isso que o Senhor quer falar no nosso coração. Às vezes, no mundo de hoje, a gente tende a pegar essa palavra de Débora e moldar conforme a mentalidade do mundo de hoje. Não, porque a mulher tem que ser empoderada, juíza como Débora, sabe? A gente tende a puxar para esse lado, mas a palavra de Deus diz para a gente não se amoldar conforme o padrão desse mundo, mas nos deixar com que a nossa mente seja renovada e se adeque ao padrão do céu. E o que o céu está tentando nos mostrar através da vida de Débora é que ainda que ela tinha posições elevadas e de respeito ao olhar humano como juíza e como profetisa, a unção que fluía da vida dela, a autoridade espiritual que fluía da vida dela, vinha do lar dela, do ser esposa, do ser alguém comprometida com seu lar, com a sua casa, com seu marido. A Bíblia não fala se ela tinha filhos, porque se refere a ela como mãe de Israel, dando a entender que ela não tinha filhos literais, mas era mãe espiritual de Israel. Mas independente disso, revelava que ela era uma mulher diligente, comprometida com seu lar e com seu marido. Era algo que ela priorizava, porque era uma mulher com o coração alinhado com o coração de Deus. E aí, isso nos faz refletir. Mulher, será que Deus pode te colocar numa posição elevada lá fora? E você ainda continuar com o seu coração de serva, humilde, servindo na tua casa, o teu marido, os teus filhos, como esposa, sendo diligente com o seu lar, porque você não vai se perder? Ou o Senhor não pode, ainda que sejam os planos dele, te colocar numa posição como essa, porque se ele colocar na primeira oportunidade, você pisa nas pessoas da sua casa, acha que não precisa mais cuidados da sua casa. Ah não, agora eu sou uma mulher empoderada, eu sou uma mulher chique, de respeito, sou juíza. E se Deus quiser te colocar, ainda que por um tempo temporário, para cumprir os propósitos dele, numa posição de autoridade, e ele não puder cumprir com esse desígnio no coração dele, porque você se perde, porque o seu coração se rebela contra
o que é mais primordial na sua casa, na sua vida com Deus, que é a sua família. Sabe, servir fora da nossa casa, na igreja, como por exemplo eu estar aqui ministrando lá fora, é maravilhoso, é um propósito a ser cumprido, mas o nosso coração precisa estar em equilíbrio, no lugar certo, entendendo que a prioridade é a nossa casa. Se a gente for olhar de uma forma superficial, a gente vai olhar uma mulher empoderada, pronto, acabou. Mas a Bíblia nos leva para um nível mais profundo, onde a gente entende que a autoridade e unção que fluía da vida dela, no que ela fazia lá fora, vinha do lar dela. Da diligência dela no lar, do serviço dela no lar, naquele lugar que ninguém vê, que ninguém dá valor, que ninguém elogia, mas que o céu vê, que o céu aplaude e que o céu concede autoridade para qualquer coisa que ela for fazer lá fora da casa dela, porque ela está sendo fiel. Nós não somos fiéis quando a gente é fiel com as coisas que todo mundo, que a gente faz e todo mundo está vendo. O que revela o nosso coração, se nós verdadeiramente somos servas fiéis, é se nós somos como Débora, independente da posição que o Senhor nos coloca, o nosso coração permanece no mesmo lugar, entendendo que o mais importante é o serviço, o cuidado, o amor, a excelência, o servir com amor e excelência aos da nossa casa. Eu espero de coração que você tenha compreendido essa verdade poderosa, porque a presença que eu senti ao estudar sobre essa mulher foi surreal. E é isso que o Senhor está tentando falar ao nosso coração, ao meu e ao seu coração, mulher. Deus tem coisas grandes para a tua vida, mas é necessário que o teu coração seja um coração tão de serva, ao ponto de que não importa a posição que ele te coloque, o seu coração vai permanecer exatamente no mesmo lugar, entendendo o que é mais importante, o que é prioridade para o céu, a tua casa, o teu lar, os teus filhos e o teu marido. Eu espero que essa palavra tenha abençoado e edificado a sua vida e que alinhe o teu coração para que nós não venhamos colocar tudo à prova, o que o Senhor reservou para a nossa vida, por conta de que nós não temos o coração de serva ainda lapidado como servas verdadeiras do Deus vivo, como nós deveríamos, mas que nós possamos cooperar com o que o Senhor tem para fazer através das nossas vidas e o nosso coração esteja sempre no lugar certo, pulsando no nosso lar, pulsando para a nossa família, para o nosso marido, em nome de Jesus. Eu espero que essa palavra tenha abençoado e edificado a sua vida. Um grande abraço e até o próximo vídeo, onde nós vamos falar sobre Jael, que faz parte da história dessa mulher extraordinária que foi Débora.